ao Segunda à Terça, o programa do 00 que olha para a Segunda Liga. E esta semana temos novo líder e velhos candidatos a apertarem à luta pela subida. Vamos ainda falar da chicotada psicológica da semana na Segunda Liga e olhamos para o craque da semana. Também nos centramos com atenções no jogador histórico, um avançado que passou pelo futebol português durante 12 temporadas, entre 1990 e 2002. Jogou 8 épocas na Segunda Liga e o clube que lhe abriu as portas da Europa foi a Académica. Fez 43 golos pela Briosa nesta divisão. Não é fácil, mas está em 00.pt, como sempre. Tenta adivinhar, nós vamos desvendar no final do programa. Começamos por olhar para os resultados da jornada 19. Os grandes candidatos jogaram no sábado. O Feirense bateu o Vilafranquense por 2-1. O Desportivo de Chaves foi à Póvoa vencer o Varzim por 3-1. O Arouca ganhou em casa do Leixões, em Matosinhos, por 1-0. O golo solitário da partida foi obtido por Arsénio ainda na primeira parte. Na noite de sábado realizou-se o grande jogo da jornada no António Coimbra da Mota, na Amoreira. O Estoril, líderes à entrada da ronda, recebeu a Académica, vice-líder. A Briosa venceu por 2-1 num final de encontro frenético. Os 3 golos surgiram já depois do minuto 85. No domingo de manhã registrou-se um empate sem golos entre Vizela e Futebol Clube do Porto B, naquele que foi o encontro de estreia de António Folha no comando técnico dos jovens portistas. O Académico de Viseu recebeu e venceu o Mafra por 2-0. O Benfica B bateu o Casa Pia por igual resultado. Já na segunda-feira, no encontro entre Cova da Piedade e Sporting da Covilhã, os almadenses venceram e fizeram valer o fator casa. Devido aos casos positivos de Covid-19, o encontro entre o Penafiel e a Oliveirense foi adiado e só vai acontecer a 3 de março. Olhamos para os golos desta jornada e mostramos a vitória do Benfica B sobre o Casa Pia. Encontro entre duas formações de Lisboa, mas que se realizou no Seixal, no lado sul do Rio Tejo. As jovens águias venceram e demonstraram que com Nelson Veríssimo como treinadores ainda não perderam. Os golos aconteceram um em cada parte. O primeiro foi construído pela dupla de Araújos. Tiago cruzou no lado esquerdo e Henrique, na área, cabeceou para o fundo da baliza de Ricardo Batista. Os gansos foram mais perigosos na segunda parte e Sevilar, chamado à equipa B, mostrou-se seguro. E a sensivelmente 10 minutos do fim da partida, o Benfica B fechou o encontro por Pedro Ganchas. O capitão encarnado cabeceou com assertividade após um livres perfeito, batido por Vukotic. Momento para o craque da semana. Falamos de Traquina. Aos 32 anos, o extremo está de volta aos dias felizes e a colocar os adeptos da Briosa na esperança de regressar à Liga NOS. Foi decisivo no triunfo dos homens de Rui Borges em casa do Estoril. Primeiro a abrir o marcador e depois a fechar já depois do minuto 90. Traquina é um produto da formação da Académica, já na parte final da formação, mas só conseguiu espaço na equipa principal depois de ter saído e ter representado outros emblemas. Regressou quando a equipa caiu para a Segunda Liga na época de 2016-2017. Recorrendo ao nosso Playmaker Stats, podemos ver que nesta jornada a Académica chegou ao topo da Segunda Liga e é a primeira vez que consegue tal feito de forma isolada desde que desceu da Liga NOS. Voz para os treinadores e as visões sobre o fim de semana. Na feira, o Feirense ganhou a virar o resultado. João Tralhão, treinador do Vilafranquense, falou em infelicidade da sua equipa. Já Filipe Rocha elogiou a capacidade de superação dos seus jogadores. Mas acho que o grupo mereceu pela reação que teve. Não é fácil reagir desta forma a uma adversidade mesmo em cima do intervalo. O grupo manteve a cabeça fria e soube dar a volta na segunda parte com mérito e foi uma vitória, na minha opinião, justa. Se alguém desconfiasse que a nossa equipa estava desmoralizada ou com falta de confiança ou com algum receio de jogar, mete os olhos no jogo de hoje, perceba que esta equipa está cá para lutar pelo que são os nossos objetivos e hoje demos aqui uma grande resposta e não saímos daqui com os 3 pontos por mera infelicidade. Em Matosinhos, após o triunfo do Arouca sobre o Leixões, Armando Evangelista, treinador dos arauquenses, sublinhou o crescimento que a equipa tem tido e José Mota alertou: não há 2 derrotas seguidas. Quando ganhámos não éramos os melhores do mundo e hoje quando perdemos não somos os piores. E eles têm que saber exatamente isso. E há outra coisa que eles sabem, é que o Leixões não perde 2 vezes seguidas. Não vai perder 2 vezes seguidas. Estas 2 vitórias
reforça isso mesmo, reforça que o Arouca continua bem vivo, continua com uma identidade bem presente e pronto, e simplesmente isso. E quanto mais tranquilos na tabela tivermos, é esse o nosso objetivo. No final das contas irão-se fazer e cá estamos depois para avaliar. No encontro entre equipas de topo, no António Coimbra da Mota, a Académica levou a melhores e Rui Borges não se poupou nas palavras na hora de elogiar o grupo. Já Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, lamentou a falta de tempo para treinar, uma vez que a equipa está a fazer uma grande campanha na Taça de Portugal. Começam a faltar palavras para descrever aquilo que eles são enquanto jogadores, indivíduos, equipa, grupo. Não ganhamos com sorte, ganha-se com trabalho. E eles trabalham muito, todos os dias, trabalham mais até, mas têm uma ambição de vencer enorme e se calhar traduz-se nisso. Vai-se manter, a forma de jogar vai-se manter. Sejamos honestos, este Estoril, com a participação na taça, acaba por ter tantos jogos como os grandes. Temos boas condições no clube, mas não somos um clube grande, não temos 10 massagistas, há um desgaste muito grande e, acima de tudo, não há treino, não há folga. Nós não conseguimos ter, já não sei o que é fazer um treino tático, um treino de modelo de jogo. Ainda hoje a equipa faz um jogo estupendo em termos táticos, que foi só à base de vídeo e de conversa com os jogadores, porque não conseguimos fazer isto. A Académica teve 6 ou 7 dias para preparar o jogo, nós tivemos 3 dias para recuperar os jogadores, ponto final, não deu para rigorosamente mais nada. Em Viseu, ao início da tarde de domingo, o Académico bateu o Mafra e Filipe Cândido falou numa derrota injusta. Já Pedro Duarte voltou a alertar para o plantel curto dos vizienses. A interpretação que vocês possam fazer, vocês, as pessoas que vão ouvir isto, não é o Pedro Duarte a queixar-se de nada. Porque essas limitações eu disse-as quando ganhámos ao Chaves, essas limitações eu disse quando ganhámos ao Porto, eu disse-as quando disputámos 12 jogos e fizemos 8 pontos, eu disse-as que a gente precisava do maior número de soluções, independentemente do motivo de não as termos. O que é facto é que nós temos que arranjar soluções para o jogo seguinte. E foi isso que nós fizemos. As pessoas estão mais atentas hoje, viram, por exemplo, tínhamos duas opções mais válidas para entrar no banco, sem desrespeitar os outros atletas, porque sabem perfeitamente, isso foi-lhes dito já pessoalmente e frontalmente, que são atletas que ainda estão numa fase de crescimento e de perceber aquilo que é a segunda liga. Agora, a realidade é que ter 2 soluções válidas no banco para um jogo da exigência, da competitividade da segunda liga é manifestamente pouco. Principalmente este jogo fica marcado pelo timing em que acabámos por sofrer. Uma fase inicial em que nada fazia prever, porque até entramos bem no jogo, e aos 45, ou seja, quando se sofre o 2-0, muito próximo do intervalo, nem sempre é fácil depois da equipa reagir. Mas penso que foi tremendamente injusto chegar ao intervalo, como foi pesado até, penso que por aquilo que foi visto dentro do campo, por aquilo que nós fizemos. Em Vizela, a estreia de António Folha como treinador da equipa B do Futebol Clube do Porto deu-se com um empate. O treinador elogiou a capacidade dos seus jogadores. Já o treinador do Vizela rejeita qualquer título de lutar pela subida. Se me pergunta concretamente se eu olhar para cima ou perco tempo na subida, não. Dou-lhe a minha palavra de honra e, sinceramente, não perco tempo com isso. Perco não olhar para aquilo que é o nosso processo e de que forma nós podemos crescer. E não tenho dúvidas que esta equipa vai continuar a crescer e vai se tornar muito mais forte. Acho que foi um ponto positivo, acaba por ser positivo, apesar das equipas lutarem pelos 3 pontos, claramente. Acho que foi um excelente jogo e é de realçar o excelente jogo que a minha equipa fez contra uma equipa muito, muito bem organizada, que para mim é a revelação deste campeonato, sem dúvida, por aquilo que tem feito e pela maneira como joga. O Varzim perdeu diante do Chaves por 3-1 e António Barbosa, treinador dos Brigatas, falou numa equipa que, apesar da derrota, esteve bem nos seus processos. Criámos um plano de jogo bastante arrojado, entramos bem no jogo, criámos situações logo de finalização clara, com uma bola ao poste, conseguimos controlar os espaços que queríamos e chegar à baliza adversária. Quando ficámos em inferioridade numérica ficámos claramente condicionados, ainda assim conseguimos
reorganizar a equipa, fechar os espaços que pretendíamos e, apesar da diferença no marcador, conseguimos ainda fazer um golo e criar situações de finalização de forma mais recorrente. Por isso, a atitude dos jogadores foi inexcedível e também a atitude que temos que ter. É este o caminho que temos que seguir face às adversidades que tivemos. Olhamos para a tabela classificativa, onde passamos a ter novo líder, tal como já mostramos. O triunfo da Académica em casa do Estoril teve também esse condão. A Briosa tem 39 pontos, os canarinhos desceram para o segundo lugar, agora com 38. O Feirense está sozinho no terceiro posto, tem 37 pontos e recorde-se que esta posição dá acesso ao play-off de subida à Liga NOS. Vizela e Chaves são quarto e quinto classificado, respectivamente, sendo que nesta ronda os flavienses recuperaram pontos aos minhotos. Lá em baixo, o Futebol Clube do Porto B mantém o último lugar, mas pontuou e por isso colou-se ao Varzim, que perdeu nesta ronda. Momento para lhe mostrarmos a agenda da próxima jornada, que se joga essencialmente entre sábado e domingo. A Ronda 20 abre com a recepção da Académica ao Cova da Piedade no sábado de manhã. À tarde, o Arouca recebe o Varzim e o Covilhã joga no estádio Santos Pinto, no Cepé da Serra da Estrela, com o Vizela. Na manhã de domingo, o Vila Franquense recebe em Rio Maior o Penafiel. O Desportivo de Chaves joga em casa com o Benfica B. O Mafra recebe o Leixões. O Futebol Clube do Porto B, na estreia de António Folha num jogo em casa, vai medir forças com o Oliveirense. E o Casa Pia joga em Pinamanique frente ao Feirense, num desafio que vai marcar o reencontro de Filipe Martins com os fogaceiros. Recorde-se que o atual treinador dos Gansos já adiantou o emblema de Santa Maria da Feira. A Ronda 20 só vai ficar fechada na terça-feira, com a partida entre o Estoril Praia e o Académico de Viseu. Estamos a caminhar para a parte final do programa e por isso é a altura de lhe revelarmos o jogador histórico. Conseguiu descobrir? Era difícil, mas falamos de Lewis, antigo avançado natural de Trinidad e Tobago e que chegou a Coimbra juntamente com os compatriotas Clint e Latapi para jogar na segunda Liga na época de 1990-91. Esteve na Briosa 4 temporadas, tendo depois saído para o Felgueiras. Em Coimbra e na segunda Liga fez 43 golos em 110 jogos. Foi a camisola que mais vezes vestiu nesta competição, num total de 173 jogos e 60 golos. Andou pela principal liga portuguesa, esteve em Portugal 12 temporadas e disse adeus ao nosso futebol na época de 2001-2002, quando representou o União de Lamas. E é com esta recordação de jogadores históricos que chegamos ao fim do segunda à terça desta semana. Já sabe que estamos de regresso na próxima terça-feira e estamos sempre em 00.pt.